Bem-vindos a esse nosso encontro. A gente está retornando aqui com os trabalhos aqui da Escola do Dharma. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o Swadharma Yoga, que é o novo método de yoga que a gente vai trabalhar agora na Escola do Dharma. Tem algumas pessoas aqui que eu sei que já fizeram a jornada Sankalpa, né? Acho que a Nath, a Sofia já fizeram, né? Eu não vi se mais alguém entrou. Mas a jornada Sankalpa era um processo terapêutico que a gente fez algumas edições dele lá durante a quarentena, né? Começou como uma novena, né? Vamos dizer assim, de meditações para trabalhar a ansiedade a partir das causas, né? E esse processo era o processo principal da Escola do Dharma, e ele evoluiu e se transformou no Swadharma Yoga. E houve essa evolução, inclusive, porque ao longo desse tempo eu fui vendo, desde que lancei a Escola do Dharma, né? Na verdade, já naquela época da Jornada Sankalpa. Eu vi que faltava alguma coisa, porque as pessoas faziam a Jornada Sankalpa, e depois uma coisa que eu comecei a ouvir das pessoas: Pri, agora, o que eu faço com essas informações, né? Então, eu vi que estava ainda faltando um próximo passo para que todo mundo pudesse usar, né? Porque o autoconhecimento, ele precisa ser usado na prática, e às vezes é muito difícil a gente saber como fazer isso, né? A gente faz vários processos terapêuticos, seja esse, né, a Jornada Sankalpa, a gente lê o mapa astral, a gente faz uma sessão de Theta Healing, a gente faz terapia normal mesmo, às vezes, né, com o psicólogo, e muitas vezes tem dificuldade de implementar isso na vida prática. E aí, né, ao longo desse tempo, eu vim sempre meditando nisso, né, e buscando esse próximo passo, né, como é que ele tinha que acontecer. E aí, em determinado momento, eu vi, né, tive um insight, assim, né, na verdade, eu falei, caraca, como é que eu não vi isso antes, né? E eu vi que todos os cursos que eu já tinha criado antes, porque eu já tinha criado alguns cursos antes, né, tinha criado um curso de meditação, lá foi uma das primeiras coisas, não, na verdade, tinha feito um desafio de meditação, Abhyasa e Vairagya, né, lá foi a primeira coisa que eu criei quando cheguei da Ásia e comecei a trabalhar, né, como professora de yoga aqui, já de uma forma oficial. Depois teve o curso de meditação Abhyasa e Vairagya, que foi no final de 2019, se eu não me engano. O curso de Vinyasa, que foi um curso presencial, né, várias alunas minhas fizeram, que era um processo para aprofundamento nas práticas de yoga. E aí depois teve um desafio de yoga, que começou com uma sequência de 9 dias, né? E depois foi crescendo também. E aí quando eu comecei a olhar para buscar esse próximo passo, como é que deveria ser, né? Eu vi que na verdade já tinha todas as etapas do que eu estava buscando. Elas só não estavam ainda, eu só não estava enxergando a conexão entre elas, né? E aí assim que nasceu o Swadharma Yoga, que é um método voltado para ajudar justamente a gente não somente a praticar yoga para se sentir bem, para relaxar, para, né, fazer essas coisas que todo mundo já sabe que o yoga faz, né, esses benefícios para a saúde física e mental, mas para ajudar a gente a aplicar todo esse autoconhecimento que a gente alcança através da prática do yoga na vida prática mesmo, né? Nas diversas áreas da nossa vida, né? Nos relacionamentos, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, né? Para a gente ver o nosso propósito, nossa vida familiar, porque a vida, ela é a espiritualidade, né? Às vezes as pessoas pensam que a espiritualidade é uma área da vida, mas na verdade espiritualidade é toda a vida. Qualquer coisa que você esteja fazendo, vivendo, pensando, tudo isso faz parte da sua espiritualidade, porque o espírito se manifesta através da matéria, né? A gente encarna nessa vida, né? Em todas, na verdade, para evoluir espiritualmente, né? O espírito é o mesmo, o que muda é só as vestes do espírito, né? E então, cada veste que o espírito usa precisa ser
usada, né, na sua plenitude. Então, a gente precisa trazer essa nossa potência para fora, para a vida real, né, e conseguir prosperar em todas as áreas da nossa vida. Isso, inclusive, nos remete, né, até a uma das deusas que a gente vai celebrar hoje aqui, que é Lakshmi, né? Eu até, provavelmente não por acaso, né, porque eu ganhei, é a única deusa que eu tenho. Inclusive, quem quiser me presentear algum dia, pode me dar as deusas, se um Ganesha, eu tenho que comprar uns outros. Mas Lakshmi é essa deusa aqui, eu ganhei ela de presente quando eu estava começando a fazer meu curso de yoga, meu primeiro curso de yoga. Nem tinha ido para a Ásia ainda, nem tinha decidido que eu iria me tornar realmente uma professora de yoga. Nunca tinha dado uma aula ainda. E eu ganhei a Lakshmi. E aí eu vejo, né, agora, assim, na verdade, isso foi uma coisa que eu percebi hoje, quando eu estava terminando de preparar a aula, que a Lakshmi, ela é a personificação do Dharma, né? Porque ela na verdade, assim, tudo é o Dharma, mas a Lakshmi, se a gente pensar na Trindade, ela seria essa personificação do Dharma, da lei, né, da grande mãe, que é o que? A evolução. Então, e é muito sincrônico, né, que no fim das contas eu tenha todo esse trabalho que eu venho canalizando, tenha se chamado Escola do Dharma, né, porque até o nome, assim, eu nunca escolhi necessariamente esse nome, ele começou a ficar na minha cabeça, assim, em determinado momento, quando eu estava nesse processo de achar o método, né, de buscar os passos que faltavam para a jornada Sankalpa. Esse nome não saía da minha cabeça, ficou assim por meses, até eu falar assim, eu acho que é isso mesmo. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona o método, né? E por que aprender, em que vai ser útil, inclusive, esse método, além de vocês conhecerem como é que a escola do Dharma funciona, na verdade, vocês já podem aplicar tudo que eu vou explicar aqui, porque eu vou dar exatamente o passo a passo que a gente faz dentro da escola, e ele é aplicável não somente com a prática de yoga, mas com qualquer prática de autoconhecimento que você faça, né? Você pode aplicar esse passo a passo para você ter aquilo que a gente estava falando antes, né? Trazer o autoconhecimento para a vida prática, para você ter resultados concretos na sua vida, né? Porque quando a gente começa no caminho do autoconhecimento, às vezes, né, obviamente não todo mundo faz isso, mas a maioria das pessoas entra num movimento assim de buscar conhecimento, e tem dificuldade de aplicar aquilo na prática, né? De fazer realmente as mudanças. E aí, como eu estava falando, essa foi realmente justamente a minha busca dentro desse tempo, né? Desde a nossa última edição da Jornada Sankalpa até a canalização, né? O entendimento, vamos dizer assim, do que ia ser o método completo da Escola do Dharma. A minha busca era justamente isso, né? Como trazer, como ajudar as pessoas a saírem só desse autoconhecimento teórico e levar isso para uma aplicação prática, para pegar esses conhecimentos e esse autoconhecimento, né, porque a gente usa o conhecimento para o autoconhecimento, e aplicar isso para ter realmente transformações e resolver os problemas, né, da vida, e resolver realmente esses problemas que a gente tem, esses nossos desafios, né, lidar com os nossos desafios para realmente evoluir, né, e dessa forma se alinhar se alinhar ao Dharma, né, viver ao nosso Swadharma, que é o nosso propósito. Então, esse passo a passo você pode aplicar em qualquer forma de autoconhecimento que você já pratique, até mesmo com as suas terapias convencionais, que você faz terapia com psicólogo, se você faz terapia com algum outro terapeuta holístico, né? Ou se você busca o autoconhecimento de uma forma independente, através de estudos. Então, e aí, dentro desse processo, né, a minha principal busca era resolver 3 questões, que são, assim, o que eu vim observando, que as pessoas mais traziam para mim como dificuldades quando entravam nesse processo de autoconhecimento, que era, primeiro de tudo, vencer a procrastinação,
e dar o primeiro passo, até mesmo para o próprio autoconhecimento, né? Tem muitas pessoas que às vezes querem começar a entrar nesse caminho, né? Se aprofundar um pouco mais, entrar numa busca, né? Ou isso aplica, na verdade, para qualquer coisa que as pessoas queiram fazer, né? Qualquer mudança de hábito é sempre difícil da gente fazer, porque aquele primeiro passo, né, a gente tem que sair da inércia. E é interessante isso até, né, as pessoas às vezes falam que a ciência e religião e filosofia não tem nada a ver, né, mas tem tudo a ver, na verdade, né? Se você pensar, quem já estudou física, sabe que, né, a lei da inércia, né, um corpo tende a ficar parado a menos, aliás, um corpo tende a permanecer no mesmo estado, né, pode ser parado ou em repouso. E ele só vai mudar aquele estado se uma força for colocada sobre ele, for aplicada sobre ele, né? Essa é a lei da inércia. E a inércia é justamente o quê? Aquilo que está dentro da filosofia, né? A gente chama de tamas, que é um dos gunas, né? Uma das qualidades da matéria. São 3 qualidades da matéria, né? Tamas, rajas, ou rajas, na verdade, e sattva, né? Tamas é a inércia, é essa tendência que a gente tem de permanecer no mesmo estado, por causa do nosso apego mesmo, da nossa matéria, né? A matéria, ela quer estabilidade. E aí a gente não quer mudar porque a gente tem medo daquilo que vai acontecer, a gente tenta se proteger, né? Isso é um mecanismo da nossa mente para garantir a nossa sobrevivência, porque essa é a função da nossa mente, garantir que a gente vai ficar o máximo de tempo possível vivo para que a gente possa viver essa experiência do espírito, né? Então, a mente funciona dessa maneira, ela está aqui, a gente está com mente, corpo, tudo aqui, para possibilitar essa evolução do espírito, mas aí, por uma forma de garantir isso, ela vai tentar colocar a gente sempre nesse modo de proteção. E aí, essa característica, essa qualidade da matéria, né, que é o tamas, é justamente isso. E a gente fica na inércia porque a gente tem medo da mudança, né? Tem medo de as coisas não darem certo, tem medo de sofrer, tem medo de perder, né? Tem medo de perder aquilo que é bom, tem medo de enfrentar aquilo que vai trazer sofrimento, e tem medo de perder a nossa vida, né? O medo da morte. Isso aí são os kleshas, né? Todos esses medos, que aí, na verdade, são chamados de apegos, aversões, né? O apego ao prazer e a aversão à dor, né? O medo da morte, eles são consequências do nosso egoísmo, ou seja, da nossa existência aqui, da nossa identificação com o ego, que, por sua vez, é consequência da nossa ignorância sobre a nossa essência, né? Por isso que Mahishasura, ali na história que eu contei para vocês no começo, é o demônio, é o maior dos demônios, né? A ignorância, porque é da ignorância que surgem todos os outros, todos os nossos sofrimentos. E aí, quando a gente elimina a nossa ignorância, quando a gente acessa esse poder de Saraswati, né, a gente ganha uma força ali para a gente sair dessa inércia. Aí a gente entra nesse modo rajásico, né, o Rajas, que aí é representado por Lakshmi, né, que é a deusa que representa o Dharma, e a gente pensa, o Rajas é o movimento. Então, até mesmo quando, se você pensar, né, tudo na matéria vai se oscilando, aí, devido às leis universais, né, vai oscilando entre um estado e outro. Então, se você pensar, por exemplo, na mente, né, quando a pessoa está em depressão, ela está muito tamásica, é muito tamas, ela fica na inércia, ela não tem vontade de fazer nada. E quando a pessoa está com muita ansiedade, ela está normalmente no modo rajásico, né? É muita muita atividade mental, né? Que aí vai se refletir também no corpo, e essas duas coisas vão normalmente as duas questões estão associadas justamente por isso, porque uma coisa acaba levando a outra, né? E aí o que a gente precisa? A gente precisa atingir o modo sátvico, né? Que é associado a Saraswati, é o modo da sabedoria, né? Do amor, que vai ser justamente esse equilíbrio entre essas duas energias, porque a gente precisa delas duas, mas elas precisam estar equilibradas, senão a gente, ou a gente pifa, né, com muita ansiedade, com medo de tudo e com muita preocupação, muita atividade, ou a gente perde o gosto pela vida, né, quando a gente está com pouca energia. Então, a gente precisa das duas coisas, né,
a gente precisa do tamas para dormir, a gente precisa do tamas para digerir, né, modo de digestão e descanso, a gente precisa do rádios para trabalhar, para sair da cama, para fazer as coisas, né, para viver e fazer tudo aquilo que a gente precisa. Então, quando a gente está essa primeira dificuldade, né, que é a procrastinação, ela está demandando, né, normalmente a gente está ali com excesso de tamas em algum dos nossos estados mentais, e a gente precisa do rádios, né, a gente precisa dessa força para a gente poder se colocar em movimento. O segundo desafio que as pessoas normalmente colocam também, aí depois uma vez que começa, né, é a dificuldade de manter a disciplina, de continuar aquilo que foi iniciado. E isso é fundamental, por quê? Porque tudo que existe no universo, né, como eu estava falando para vocês no começo, é masculino e feminino. Por quê? O masculino está relacionado à ideia, aquela ideia inicial, né, como é que posso colocar? É a mente, né? Então, se você pensar, eu, Priscila, eu tenho esse corpo, mas existe num nível sutil, né, num nível mental, num plano mental, existe a Priscila que é só uma ideia, né? Isso aqui tudo é a manifestação que acontece a partir da energia que é colocada dentro dessa ideia. Né? E aí, se a gente trazer isso para uma coisa mais prática do dia a dia, se você vai fazer um projeto, por exemplo, primeiro você tem uma ideia, mas ele só vai acontecer se você trabalhar, se você colocar energia naquela sua ideia, aí você vai dar uma forma para ela. Né? Então, esse é o princípio da manifestação. Né? Tudo precisa do masculino e feminino, da ideia e da energia, informação e energia. E é por isso que não faz sentido a gente falar só em Deus ou deusa, né? Sempre vão ser as duas coisas quando você fala no manifesto. E aquilo que não é manifesto, na verdade, o Deus sem forma, ele é tudo junto. Então, não tem nenhum sentido a gente falar só em uma coisa ou na outra. E aí, compreender esse princípio, né, atingir esse equilíbrio é fundamental para a gente conseguir manter a disciplina. Quando a gente começa uma prática de autoconhecimento ou qualquer mudança de hábito que a gente queira fazer para conseguir alcançar algum resultado, né? Então, essa é outra grande dificuldade. E a terceira grande dificuldade que as pessoas trazem para mim que é justamente transformar esse autoconhecimento, tudo isso que a gente busca, né? Uma vez que você está nesse processo, beleza, consegui sair da inércia. Aí comecei a fazer minhas práticas, comecei a minha busca, né? Aí estou começando a buscar essas mudanças. Aí você vai dar continuidade com aquelas práticas. Mas aí na busca desse conhecimento, né? E aí o que você vai fazer com isso que você vai aprendendo sobre você? Porque o autoconhecimento é justamente isso, você entender, por que eu estou vivendo isso aqui hoje, né? O que eu preciso fazer para mudar? E normalmente a gente para o porquê que eu cheguei aqui, e a gente tem dificuldade de encontrar o que é que eu preciso fazer, e principalmente de fazer o que eu preciso fazer, né? Às vezes a gente até sabe o que precisa fazer, mas tem dificuldade. E, então, essas três dificuldades, né, esses três principais desafios, é o que eu venho apresentar para vocês, como é que a gente faz isso dentro da Escola do Dharma a partir desse método Swadharma Yoga, que vai buscar justamente trazer um passo a passo, os métodos, as práticas e os conhecimentos necessários para você poder fazer essas etapas. E o porquê que isso é tão importante? Porque, como eu já falei para vocês a respeito das deusas, né, especificamente Lakshmi, que representa o Dharma, toda a evolução ela só acontece a partir do movimento. Né? Aí, trazendo mais um deus, né, Ganesha, que é aquele que representa a nossa alma individual. Ganesha, a própria semente do nome de Ganesha, né, Gam, significa movimento, ou seja, o nosso espírito é movimento, ele nos impulsiona ao movimento. Né? E todo o ciclo evolutivo é sempre dessa maneira. Tudo que existe, na verdade, a própria existência do universo e de todas as coisas que existem, funciona desse jeito. Tudo nasce,
cresce, morre para começar de novo. E assim, eternamente, você vai fazendo esses ciclos, né? Só que, e aí esse ciclo, ele vai se aplicar, né? Como é que vai funcionar na nossa vida? Se a gente entra se alinha com o Dharma, que é a grande lei da evolução, né? Se a gente está alinhado com o Dharma, o que a gente vai fazer? A gente sempre vai iniciar um processo, vai crescer com aquele processo, o processo vai crescer, vai chegar no seu ápice e vai morrer para dar início a uma nova etapa, mas sempre uma oitava acima, né? Só que se a gente... o que acontece quando a gente não está alinhado com o Dharma? Quando a gente não se alinha com o Dharma, a gente volta, esses ciclos voltam a se repetir ali da mesma situação. Então, é onde a gente começa a estagnar e repetir padrões, né? Isso é o que a gente chama de karma. Karma é justamente é chamado de lei de ação e reação também, né? Porque quando você coloca energia em alguma coisa, aquilo volta. Mas aí, devido às outras leis que existem em conjunto com a lei da ação e reação, você começa a repetir esses ciclos e aí você vai ficar preso ali, né? Isso é o que chamam de roda de samsara, que é justamente esse ciclo de repetição do sofrimento, né? Por quê? Você não está alinhado ao seu Dharma, não está fazendo evoluir aí esse processo, não está deixando o seu espírito dar vazão, né? E fazer aquilo que você veio para fazer. Então, a grande necessidade que a gente tem de dar continuidade a esse processo é justamente para sair desses ciclos de repetições. Basicamente, né, o que eu estou trazendo aqui para vocês, para resumir essas dificuldades que a gente tem e como a gente sair delas, né, a gente tem que pensar aqui em como funciona a nossa mente. Nossa mente, ela vai estar sempre buscando essa estabilidade, né, para proteger a gente. E aí, a gente, pelo medo, né, do que pode acontecer, pelo medo do sofrimento, a gente fica estagnado e a gente acaba evitando as mudanças. E aí é onde a gente vai ficando preso nesses ciclos de repetições, né? Não consegue passar adiante. Só que o que acontece? O nosso espírito, ele se manifesta, né? Ele se manifestou para evoluir. Então, nosso espírito é uma manifestação do Dharma. E para evoluir, a gente vai ter certas coisas que a gente precisa fazer, certas experiências que a gente precisa ter na vida, que são aquelas experiências que vão curar os nossos karmas. Porque quando a gente tem uma ação, a gente sempre, quando a gente tem uma ação, a gente sempre vai ter uma reação contrária, e a gente tem as várias vidas acontecendo, ou mesmo, né, quem não acredita, acho que não é o caso das pessoas que me acompanham aqui, mas para quem não acredita em mais de uma vida, né, mesmo nessa, você está fazendo uma coisa, e é isso a gente vê na prática, né, no dia a dia, você sempre vai ter o retorno daquilo, para que como você gera determinadas reações, determinadas consequências dos seus atos, né? Você precisa, quando você vem aqui, quando você nasce aqui, né, e aí começa a viver a sua vida, você vem justamente para viver determinadas experiências que vão te ajudar a equilibrar esse karma que você gerou e que você continua gerando ao longo da sua vida, né? E a única maneira de você equilibrar esse karma é você se alinhar ao Dharma, vivendo sua Dharma, né? É mais como a gente ouviu falar no Dharma. Normalmente as pessoas falam do Dharma, falam só o Dharma, né, como propósito. Mas o Dharma, ele é a grande lei. A gente pode usar essa mesma palavra para falar do nosso propósito, mas existe uma palavra que é mais específica, que é o Swadharma. Swadharma significa próprio Dharma, né, o seu próprio Dharma. E o Swadharma, ele pode ser entendido, né, em 2 níveis. O primeiro deles seria justamente mais essa coisa do Dharma em si, né, que é o propósito de servir, de expressar o amor, né, porque o divino é amor, é uma vibração elevadíssima, amorosa, né, e
se manifesta justamente para se conhecer e expressar esse amor através de tudo que vive, né? E no nível material, que é agir de acordo com as circunstâncias que vive, né? Então, se eu nasci aqui no Brasil, sou mulher, e aí, a partir, né, do meu desenvolvimento, fui aprendendo várias coisas com a sociedade, com a minha família, e desenvolvendo um ego, né? E aprendendo a ser de uma determinada maneira, ter uma determinada personalidade, que me levou a ir escolhendo o que eu ia fazer como profissão, o que eu ia estudar, como é que eu ia me relacionar e tudo mais. Essas são as minhas circunstâncias, né? Então, eu preciso agir para viver as experiências de acordo com essas circunstâncias. E a partir dessas experiências, eu ser capaz de ser amor, né? Porque o amor é a minha essência. Então, eu preciso ser amor através de todas as minhas experiências, de todos os papéis que eu cumpro aqui como Priscila, né? Então, o Swadharma, ele tem essas duas camadas, vamos dizer assim, né? Um propósito que muita gente chama isso de propósito de alma, né? Que é simplesmente você viver e se tornar amor e crescer e evoluir. E um propósito de vida, que a gente poderia pensar até como vocação, né? Mas acho que vocação ainda fica um pouco limitado, porque fica normalmente associado à profissão. A gente poderia pensar na vida como um todo mesmo, né? O que você faz na sua vida, como você vive a sua vida como um todo, nos diversos papéis, que seriam o como você vai fazer esse servir, esse seu propósito espiritual, como você vai dar forma a ele. Então, o Swadharma, ele é a palavra que resume, né, o que a gente veio fazer aqui, o nosso propósito de existência. E esse propósito, né, aí, na verdade, é onde entra a grande dificuldade da maioria das pessoas, né, porque a coisa mais comum de acontecer, é até engraçado que semana passada, umas 4 pessoas vieram conversar comigo, assim, até pessoas que eu não via há muito tempo, já foram alunos e que eu não via há muito tempo, e até na verdade, não só alunos, né, teve um amigo meu da faculdade, que eu comecei a falar de novo, sei lá, tem 1 ano, mas fazia mais de 10 anos que eu não falava com ele. E aí ele veio fazer o mapa astral dele, justamente por isso, né? Porque queria encontrar o propósito dele, porque não está mais contente como engenheiro e como professor, que é professor universitário também, né? E aí, várias pessoas vindo me buscar por isso, né? Porque o que acontece, na verdade, é que todo mundo, em algum momento, vai sentir, a menos que a pessoa já, desde cedo, seja muito bem direcionada pelos pais, ou já venha, talvez, num nível de espiritualidade, assim, um pouco mais elevado, já saiba muito cedo o que veio fazer aqui, né? Mas a maioria das pessoas, como não é o caso da maioria das pessoas, a maioria das pessoas vão, em algum momento, sentir aquele vazio, aquela coisa, né? Eu não sei mais o que eu vim fazer aqui, né? Eu não estou feliz com o que eu estou fazendo. E aí entra naquela crise, né? Isso normalmente acontece quando a gente tem lá 28 anos, que é o nosso retorno de Saturno, né? Vocês já devem ter ouvido falar do retorno de Saturno. Que é um momento, né? Saturno é o planeta que traz esse chamado à responsabilidade, né? E o Swadharma é justamente a nossa responsabilidade. Swadharma, a gente pode pensar em autorresponsabilidade, né? Qual é o meu papel na existência aqui, né? Nessa vida? Por que eu estou aqui? Então, o retorno de Saturno, ele traz esse chamado à responsabilidade, né? Normalmente, ele acontece a cada 28 anos. Então, a gente tem mais de um, né? Dependendo de quanto tempo a pessoa vive, ela vai ter talvez uns 3, né? 4 já é mais difícil. Mas o primeiro deles acontece aos 28 anos. É por isso que, normalmente, as pessoas, quando estão lá na faixa dos seus 28, 30 anos, começam a ficar muito descontentes com aquilo que estão fazendo. Ou então, tem grandes mudanças na vida, né? Separa, ou casa, ou tem filhos. Alguma coisa importante, normalmente, acontece nessa época. E é porque você está, nesse momento, né? A sua essência ali, ela vem justamente te chamar na chincha, né? E aí? Vai viver o seu Swadharma ou não vai, né? Vai viver o seu propósito ou não vai? O que você vai continuar dessa maneira, né?
E aí é onde entra o grande ponto, né? Porque às vezes a pessoa até busca autoconhecimento, e aí é onde a gente entra nessa questão, mas o que eu faço agora com isso, né? E a grande dificuldade de resolver as questões, normalmente é porque falta duas etapas desse autoconhecimento. A gente fica muito nesse autoconhecimento baseado no conhecimento puramente, né? E esquece da intenção e da energia. Né? A gente fica só no conhecimento, que dentro da filosofia a gente chama de svadhyaya, né? Que é o autoestudo. O autoestudo que a gente faz a partir do estudo das escrituras sagradas, né? A partir da astrologia, a partir das várias técnicas terapêuticas que a gente tem, né? Então, você vai buscando entender quem você é, né? E aí, nesse momento em que a gente tem o nosso retorno de Saturno, né? Ou em outros momentos também, não precisa ser necessariamente no retorno de Saturno, você vai começar a sentir essa necessidade de partir para essas outras duas etapas, que é dar forma curar, na verdade, essas coisas todas que você conheceu sobre você. Né? Porque por que a gente busca o autoconhecimento? Para a gente entender o que a gente precisa curar. Né? Quando você faz terapia, você começa a entender um monte de coisas que você precisa resolver na sua vida. Quando você faz yoga, quando você faz meditação, que na verdade são práticas terapêuticas também, as pessoas às vezes acham que yoga e meditação é só para exercício, né? Mas ou para tirar a ansiedade e tal, mas na verdade yoga e meditação, se você for a fundo mesmo, são práticas para você realmente você trabalhar terapeuticamente e liberar os karmas, né? É para isso que serve, na verdade, porque aí quem conhece tem o nível espiritual, né? A yoga é para a espiritualidade, para você se iluminar. Mas não tem como você se iluminar se você não queimar os karmas. E os karmas são queimados quando você cura e leva as transformações para a sua vida, né? Se libertando dos apegos, e primariamente da sua ignorância, né? Então, as duas etapas que ficam pendentes nesse processo é a intenção e a ação, né? E aí é onde entra a jornada Sankalpa, né? Quem lembra da jornada Sankalpa, a gente trabalhou muito nesse sentido de encontrar, na verdade era um processo de autoestudo em que a gente buscava encontrar ali, né, uma intenção para gente, algo para a gente direcionar nossa intenção. O que é que eu quero, né? Essa sou eu. Estou aqui nesse momento, vim de tal lugar, estou vivendo isso agora porque por causa das minhas escolhas anteriores, e agora eu quero uma vida diferente. O que eu preciso fazer, né? E aí, essa vai ser a minha intenção. Então, tudo que eu vou fazer depois de ações vão ser focadas nessa intenção. E aí a gente parte para a terceira etapa, que são as ações propriamente, né? Propriamente. E aí, essas ações, elas vão ser o quê? Vão ser as práticas em si, que vão ajudar a gente a limpar o nosso campo mental, né? As nossas energias, a nossa mente. Por isso, inclusive, yoga, né? Como uma das definições de yoga yoga é controlar as flutuações da mente, né? Porque o que nos mantém presos na nossa ignorância é justamente a nossa mente. A gente está o tempo inteiro recebendo influências do mundo externo, e aí a nossa mente vai recebendo essas impressões e vai se apegando àquilo ali, vai se identificando com aquilo ali, e aí a gente não consegue ter contato com a nossa essência, né? Então, as práticas, elas vão possibilitar que a gente limpe as nossas energias, né? E a ação, a outra etapa da ação é justamente a ação na prática mesmo. O que é que eu vou fazer na minha vida de mudança consciente para que eu finalize esse processo, né? Porque o processo de transformação, ele só se finaliza quando você faz a transformação realmente, né? Até a prática energética ainda é só esse processo
de autoconhecimento que você ainda está na teoria, né? A prática energética, você começa a praticar yoga, praticar meditação, você começou a limpar. Só que, se você não faz as mudanças, você continua repetindo as mesmas coisas, você continua jogando as mesmas impressões. Então, é a mesma coisa de você tomar banho e depois rolar no meio da lama de novo, né? Então, eu venho, faço yoga, faço meditação e tal, só que eu continuo com os mesmos hábitos alimentares, com as mesmas conversas, assistindo as mesmas coisas, ouvindo os mesmos tipos de música, né? E tudo isso são coisas que estão alimentando o nosso campo. Então, você fica repetindo aquilo ali e tentando limpar de um lado, sujar do outro, limpar de um lado, sujar do outro. Por isso que, às vezes, a gente vê pessoas, né, praticando yoga há séculos e as coisas não se resolvem também. A pessoa faz faz terapia, né, por anos, e a coisa não se resolve. Por quê? Porque não está levando para a prática, né? Porque você precisa mudar suas conexões, criar novas conexões neurais, né? Você precisa transformar a sua mentalidade, na verdade, e a sua maneira de viver para você realmente limpar esses karmas, porque senão você continua alimentando com aquela energia que estava mantendo você naqueles padrões. E aí, né, é onde entra o método Swadharma Yoga. Né? Porque quando a gente, na verdade, vamos falar primeiro, antes disso, né? Na verdade, entra o yoga na sua plenitude, né? O yoga como ciência de autoconhecimento. Porque, como eu estava dizendo antes, né? A razão pela qual, às vezes, a pessoa fica praticando yoga a vida inteira e não consegue resolver, às vezes, questões ali que ficam, né, problemáticas por muitos anos, ou nunca até, é porque fica no yoga do tapetinho. E aí medita todo dia, faz as práticas de posturas e tal, lê as escrituras e não sei o quê, mas não faz as mudanças de hábito, não faz né, estou num relacionamento horrível, mas você precisa terminar o relacionamento se você quer um relacionamento melhor, né? Agora, se fica pegado aquele ali, não tem como você resolver, né? Aquilo não vai ser não vai acontecer do nada, né? Eu estou num trabalho que eu estou insatisfeito, você tem que ir lá e pedir demissão e buscar outra coisa, se preparar para uma outra coisa, estudar uma coisa diferente, né? Tem que ter a sua participação, porque é isso que é a existência, né? Esse que é o nosso papel como co-criadores, é a gente fazer a nossa parte, né? Não existe uma mágica sem a nossa... Na verdade, tudo é uma magia, né? Mas essa magia só acontece pelas nossas mãos, o divino age pelas nossas mãos, né? Então, as pessoas têm muito costume de falar, quando Deus quiser, né? Deus vai querer quando você fizer a sua parte, né? Então, assim, é um processo que a gente tem que se empoderar realmente. Por isso, até é importante a gente trabalhar essa ativação das energias das deusas, né? Para trazer esse poder pessoal de dentro da gente, essa capacidade de realizar, né? E para a gente essa força, né? Essa coragem de acabar com a nossa ignorância e de realmente agir, partir para ação. Porque aí a gente vai conseguir trazer, por exemplo, Lakshmi, né? Porque, na verdade, é um processo. Se você pensar, as deusas, né? Essas principais deusas, elas mesmas já mostram esse caminho, né? Você tem primeiro Kali, que é a deusa da morte, da transformação, a deusa do tempo, né? E ela justamente, ela traz essa característica nossa de que é aquele momento assim que, pô, agora chega, né? A ira. A Kali ela representa muito disso, né? Essa energia da ira. Aquele momento que você dá um basta na coisa e fala, agora acabou. E aí você faz aquele corte, né? Agora eu vou mudar essa situação. Aí você se empodera, aí é onde vem Durga, você busca esse poder, essa força, Durga que tem todas as armas de todos os deuses, né? Você traz de dentro de você essa força, e aí você parte para a ação, que é onde a gente entra na esfera ali de Lakshmi. Lakshmi é a deusa da prosperidade e da beleza, né? Então, quando você entra em movimento, é que você tem a condição de prosperar, né? E de manifestar a beleza na sua vida, não a beleza física, né? A beleza de outro mundo. A beleza física é só um reflexo da beleza interior. E às vezes até quando a pessoa, né, a gente vê isso
seres humanos, né? Quando, às vezes a pessoa nem é tão bonita dentro de um padrão, mas ela tem uma beleza. Por quê? Porque ela está trazendo aquela beleza interior dela para fora. Então, todo mundo vai ver ela enxergando aquela beleza, né? E aí, por fim, né, quando a gente traz esse movimento, aí a gente vai alcançar a gente vai incorporar aí essa última deusa, que é Saraswati, né, que é a deusa da sabedoria, das palavras, né, da criação. Ela é a consorte de Brahma, que é o deus da criação. Então, ela é a personificação da criação, né? Todas as filosofias trazem isso também, né? No princípio era o verbo, a gente tem lá na Bíblia, né? Na filosofia hindu, aí você tem o mantra Om, que é também um som. Então, Saraswati é justamente essa sabedoria, a deusa das palavras, a deusa da música, das artes, né, que é como as coisas se manifestam. E aí, para você fazer, aí você precisa viver esse processo, né? Então, o Swadharma, o yoga como um todo, ele vai trazer para você, como a gente pensa no yoga como ciência de autoconhecimento, ele vai trazer para você um conjunto de conhecimentos, ou seja, todas as escrituras, né, sagradas, que tem todas as instruções para tudo que você precisa fazer, ele vai trazer, inclusive, das práticas, e você vai ter essas práticas que são trazidas pelo yoga, que você tem que praticar para você validar aqueles conhecimentos, para você atingir essa sabedoria por você mesmo, né? E aí poder experienciar isso e incorporar esse conhecimento em você, essa sabedoria em você, para você fazer as mudanças que são necessárias, essa força, né, para você fazer as mudanças que são necessárias. Você precisa se conectar com esse conhecimento. Isso você faz através da prática. E aí, uma vez que você faz isso, você consegue ir mudando as coisas que você precisa mudar, fazendo as transformações práticas que você precisa fazer, certo? E aí, só que para a gente praticar o yoga, às vezes essa coisa fica muito solta, porque a gente não tem muito acesso a isso. A não sei que você realmente mergulhe no estudo de yoga, isso é uma coisa difícil de fazer. E, na verdade, até quando a gente vai estudar, né? Eu levei muitos anos assim para conseguir ir montando as peças do quebra-cabeça, porque é muita informação, né? São muitas coisas para estudar. Cada pessoa se especializa, né? Cada professor vai se especializando numa coisa diferente. Então, você faz um curso com um professor aqui, você aprende uma coisa, você faz com outro, você aprende outra coisa. E aí, até você ter a percepção né, de como aplicar isso na prática mesmo, você gasta muitos anos da sua vida, né? Então, o Swadharma Yoga, ele vem justamente para preencher essa lacuna, em trazer esse foco, né? Pegando o yoga, como ele é realmente, né? Não é nenhuma reinvenção da roda, né? O Swadharma Yoga é só um nome, né, de um método que tem um foco específico, que é de trazer o autoconhecimento para a prática, para você poder viver o seu propósito, né? E aí, vivendo o seu propósito, você consegue sair da ansiedade, você consegue curar suas feridas emocionais, você ressignifica a sua história, e você, né, todos os outros benefícios do yoga vêm em consequência disso, né? Quando você vive o seu propósito. E ele vem como um método, né, justamente trazendo uma clareza sobre o que fazer, né? E quais são esses passos? Na verdade, eu já falei sobre todos eles, né? O primeiro é Svadhyaya, que é o passo em que você vai fazer uma série de estudos para o seu autoestudo, entender como sua mente funciona, como você funciona, como a realidade funciona, né? O segundo passo é você o Sankalpa, né, que é onde você vai fazer o seu projeto, de você pegar essas informações que você pegou sobre você encontrou sobre você, sobre o porquê que você está vivendo determinadas coisas, e você vai ver, então beleza, eu cheguei aqui dessa maneira, por causa dessas escolhas, agora eu quero chegar em tal lugar. Que coisas na minha vida eu preciso mudar? Então, o Sankalpa é essa etapa em que a gente vai fazer esse projeto de vida. E, por fim, a última etapa, que é a etapa do sadhana. Sadhana significa justamente a ação, né? É a prática consistente. Mas sadhana, aqui dentro
do Swadharma Yoga, né, ele tem esse contexto mais amplo, porque dependendo da pessoa com quem você for conversar, dependendo do professor com quem você for conversar, você vai falar em sadhana somente como uma prática que você faz no tapetinho, mas eu trago aqui com esse conceito mais amplo. Justamente lá no Sankalpa você entende o que é que você... Quais são as práticas mais interessantes para você, né? Yoga, com posturas, com meditação, técnicas de respiração, porque existe uma infinidade de coisas que você pode fazer, né? Tem muitas práticas que as pessoas nem conhecem. Até mesmo, se você pensar o fato de você ir na igreja, você está praticando yoga, né? Porque é uma forma de autoconhecimento, uma forma de você se conectar com o divino, com a sua essência, né? Então, existem 4 linhas, na verdade, de yoga, né? O Karma Yoga, o Jnana Yoga, Bhakti Yoga e o Raja Yoga, né? O Karma Yoga é o yoga da ação altruísta, mas é também esse yoga da ação na prática mesmo, né? Eu vou realizar sem esperar os frutos, né? As pessoas associam, normalmente definem como altruísmo, mas na verdade é ação sem esperar os frutos da ação. Então, tudo que você faz, porque você sabe que você precisa fazer, você tem que colocar sua energia, só que aí você relaxa e entrega. Né? Esse é o último niyama, inclusive, lá dentro dos 8 passos do yoga, né? O segundo passo, ele traz as 5 observâncias para o yogi avançar na prática dele, né? E a última é a entrega ao divino. Então, quando a gente está falando no Karma Yoga, a gente está pensando nisso, a ação. O Bhakti Yoga é a devoção, né? Aquele própria etapa espiritual mesmo do Swadharma, né? Que é viver, expressar o amor, isso é Bhakti, né? Servir é Bhakti, servir ao divino. E aí o Jnana Yoga, que é o yoga do estudo filosófico, né? Então quando você começa a se aprofundar, né, nesses estudos sobre a filosofia do yoga, ou mesmo quando você vai por uma outra linha, né? Não precisa ser necessariamente a filosofia do yoga, mas todo estudo intelectual para autoconhecimento, ele vai ser o Jnana Yoga. E o Raja Yoga, que é o yoga da meditação, né? O yoga real, que eles chamam, que é a tradução, né? Mas é o yoga da meditação, que aí você tem esses 8 passos, todos dentro de um método bonitinho, né? Que você vai ter posturas, respirações, meditações, aí você tem os estágios de consciência que você vai buscar alcançar a partir das práticas, né? E aí você tem o Hatha Yoga, que trazem várias técnicas, na verdade é uma outra forma de você ver o Raja Yoga, né? Mas mais focado nas técnicas de purificação do corpo. Então, tudo isso são as formas de você praticar yoga. Então, o sadhana, normalmente quando você vai falar com um professor, eles vão falar no sadhana como isso, as práticas que você faz todo dia, né? Sua rotina de práticas de yoga. Mas aqui a gente traz esse contexto mais amplo, porque eu entendo que o Karma Yoga, ele já inclui essas ações da vida real mesmo, né? O que eu vou fazer para melhorar meu relacionamento? O que eu vou fazer para melhorar minha vida profissional? O que eu vou fazer para melhorar minha vida com a minha família, com os meus amigos, né? Quais são as ações práticas que eu vou tomar para melhorar isso, né? E aí, então, o sadhana, ele vai incluir todas as práticas, todas as ações que você vai realizar. Então, a gente tem essas 3 etapas, e dentro da escola do Dharma, a gente coloca isso como os 3 pilares, né? Eu considero como se o Swadharma ele fosse uma ponte que vai te ajudar. Vamos supor que você está vivendo a sua vida, né? Que sua vida seja uma travessia, assim, pelo meio de uma floresta. E aí você vai ter vários obstáculos ali, montanhas e vales e picos e pântanos e rios, né? E se você for fazer essa trajetória ali, né, no chão mesmo, você vai demorar muito tempo, né? Quando você vem com o Swadharma Yoga, eu entendo que ele funciona como se você construísse uma ponte que vai passando por cima e desviando de todos esses obstáculos que você tem ali nessa trajetória. E ela te permite o quê? Te permite ter uma clareza. Se você estiver lá no alto, né, de cima dessa ponte, você consegue olhar para a trajetória que você já fez, para entender, e você consegue olhar o caminho que você tem que seguir, como é que ele vai ser. Então, ela te possibilita fazer o quê? Fazer essa trajetória com muito mais facilidade, né, sem gastar tanta energia e com muito mais rapidez. Então, o Swadharma Yoga, ele é isso. E aí, são essas 3 etapas, né? Que dentro da escola do Dharma vão ser 3 módulos que a gente vai trabalhar.
E aí tem módulos complementares, né? Vamos dizer assim, o core da escola do Dharma é o Swadharma Yoga, é o método do Swadharma Yoga. Mas aí você tem módulos complementares com outras coisas para você experimentar, né? Para você praticar, que vão dar o suporte para você fazer dentro dessa metodologia, né? Então, quando a gente entra ali na escola do Dharma, né, quem for fazer da escola do Dharma, tem algumas pessoas assistindo essa aula já que já são da escola do Dharma, né? Mas que vão começar agora a trabalhar nesse método, porque antes era um pouquinho diferente, agora a gente vai fazer nesse formato. Então, a gente vai ter a gente vai ter essas 3 etapas, que é a etapa terapêutica da escola do Dharma, né? O Swadharma Yoga é o método terapêutico que a gente vai usar dentro da escola do Dharma. E aí, em paralelo a isso, você vai ter outros módulos que é para você aprender, por exemplo, as diferentes formas de yoga, né? Aprender também sobre astrologia, porque lá no módulo no Svadhyaya, quando a gente começar, sempre que a gente for fazer o autoestudo, a gente precisa já de um conhecimento prévio sobre o nosso mapa astral, sobre como que, né, como que é, pelo menos a configuração básica do nosso mapa astral, né? Depois, na terceira etapa também, no sadhana, aí a gente vai ter um sadhana específico para trabalhar as energias do nosso mapa astral. Então, a gente vai ter um módulo específico, um módulo complementar de astrologia, a gente vai ter um módulo de óleos essenciais, né? Porque os óleos essenciais, eles ajudam especialmente no começo, quando você tem que sair da inércia, eles ajudam, porque muitas vezes a gente está, né? Às vezes é até uma questão fisiológica, às vezes você está com problema de saúde, e você está com uma depressão, alguma coisa assim, e é muito difícil você começar, né? E os óleos essenciais, o reiki também, a gente vai ter um módulo sobre reiki, né? Futuramente vou até fazer a iniciação, quero montar um grupo para iniciar os alunos que queiram ser iniciados no reiki, porque você pode se auto-aplicar, né? E aí a gente vai ter esses módulos complementares, onde você vai aprender coisas específicas, né? Os óleos essenciais, como eu estava falando, eles podem ajudar nessa etapa, né, de início, podem ajudar você a manter a sua rotina, né? Eu, por exemplo, vim trabalhando agora, eu estava com muita dificuldade de me concentrar nesse período que eu estava fazendo essas mudanças no processo, aí eu fiquei usando o limão e o manjericão, assim, e foi, nossa, foi minha salvação, assim, para conseguir lidar, sabe, com o tanto de informação, porque era muita informação que eu estava precisando organizar, e aí eu ficava super estressada, super ansiosa, porque não conseguia organizar minha mente, né? E aí comecei a meditar sempre com esses olhos, e eles, assim, você vê o efeito, assim, quase que instantaneamente, sabe? Porque ele acelera esse processo, né? Quando você está com dificuldade. Então, esses módulos complementares da Escola do Dharma, eles vão servir justamente para isso. Então, para a gente fechar aqui e para resumir, né? A Escola do Dharma, então, é uma escola de yoga, de autoconhecimento e espiritualidade. Não vou nem falar que é uma escola de yoga, é uma escola de autoconhecimento e espiritualidade, em que a gente que tem como foco, né, trabalhar, ajudar a pessoa, né, os alunos, a viver com propósito, a encontrar e viver o seu propósito através principalmente do yoga e da meditação, mas trazendo, né, nesse formato do método Swadharma, do Swadharma Yoga, que traz todo esse processo que traz essas etapas, né, para você não somente ficar no autoconhecimento teórico ou mesmo de tapetinho, mas você se conhecer, saber escolher as suas intenções e fazer esse seu planejamento, né, do que você precisa se transformar e aplicar isso na prática. Essa é a escola do Dharma, certo? Esse é o Swadharma Yoga. E aí, dentro da escola, para a gente experienciar esse método, a gente vai ter esses três módulos, né, que são o Svadhyaya, que inclui ali os estudos para autoestudo, o segundo módulo, que é
o segundo módulo, que é o Sankalpa, que é onde a gente vai fazer esse projeto, né, vai fazer, é uma etapa, a gente pode pensar que é um processo de coaching que a gente faz ali, analisando tudo que a gente precisa, de onde a gente veio, onde a gente está e onde a gente quer chegar, para a gente poder, então, direcionar as nossas ações para esse propósito, né, dentro de um conjunto de práticas, a partir de um conjunto de práticas que a gente queira fazer. E aí a gente vai ter, além desses módulos, os módulos complementares para dar o suporte para você poder realizar essas etapas, certo? Então, agora, nesse momento, na verdade, a Escola do Dharma está sempre com as inscrições abertas, né? Mas agora, a partir da próxima semana, a gente vai ter um acompanhamento mais próximo. Então, quem entrar na Escola do Dharma agora vai ter essa possibilidade de ter, porque a Escola do Dharma, ela tem aulas gravadas. A proposta da Escola do Dharma é justamente ajudar você a manter essa rotina. Então, para isso, a gente trabalha com aulas gravadas, que são mais curtas, assim você encaixa em qualquer hora do seu dia. E encontros ao vivo, eles vão ser para tirar dúvidas. A gente vai começar a ter uma rotina de encontros ao vivo para tirar dúvida, mas nesse início agora, eu vou colocar alguns encontros extras, que é para ajudar quem está com dificuldade, né, ou de começar ou de continuar. Então, eu vou estar dando esse suporte, essa etapa vai ser bem terapêutica, a gente vai se encontrar para eu ajudar vocês justamente nesse processo de autoconhecimento, né? Então, algumas aulas que a gente já vai ter, né? E aí temos já uma programação, inclusive para até o final desse ano, que é já um encontro a partir na semana que vem, né? Em que a gente vai falar sobre a rotina, vou dar todas as orientações para organizar essa rotina, né? E para a gente também aproveitar a lua minguante para poder fazer um processo de limpeza, né? E começar, você assim, dar um reset, fazer um processo de limpeza energética, que a gente vai começar a partir do dia 17, que é lua minguante. Depois, no dia 19, a gente vai ter um outro encontro, que é para tirar dúvidas, né, na semana seguinte. Depois, no dia 24, a gente vai ter mais um encontro ao vivo, que é para iniciar a jornada Sankalpa, aí a gente vai iniciar as 9 meditações, né? No dia 24, inclusive, é o dia de Diwali, que é a festa da luz, é uma data bem importante também. Depois, no dia 2/11, a gente vai ter o encerramento da jornada Sankalpa, aí é o 9º dia, né? E a gente começa o sadhana com a lua crescente, que é onde a gente vai trabalhar essa energia de crescimento, de expansão do nosso processo, né? E das intenções que a gente colocou. Lá no Diwali, a gente vai estar começando numa lua nova, né? Que aí é colocando um momento. Depois a gente vai ter uma aula também sobre a lua, né? Como a gente se alinhar com as fases da lua para fazer esses processos que a gente ganha uma força extra. E aí, depois de 11 a 15, a gente vai ter retiro sobre Swadharma Yoga, né? O retiro, ele é à parte, não faz, ele é dentro da mesma metodologia da Escola do Dharma, mas ele não é obrigatório, né? Quem quiser fazer, o retiro é presencial, aí depois eu já estou divulgando o retiro, né? Quem quiser saber sobre o retiro também, pode falar comigo depois. Ele é aberto para qualquer pessoa, não precisa ser aluno, né? E depois do retiro, a cada 15 dias nós vamos ter aulas, encontros também, para poder trabalhar esses aspectos. Nós vamos ter encontros também para poder tirar dúvidas e tudo mais, certo? Então, finalizando, né? Quem quiser participar, entrar na Escola do Dharma agora, vai ter a possibilidade de ter esse acompanhamento mais próximo, certo? E isso para poder dar uma ajuda nessa parte do começo, nessa parte terapêutica. Então, vão ser mentorias terapêuticas inicialmente. E aí depois segue com as aulas, a gente vai ter os encontros normais, ok? Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, né, o valor da Escola do Dharma é 997 por ano, ou 12 vezes de R$ 99,50, e você vai ter acesso a todas essas aulas, a todos os encontros, tudo que faz parte da Escola do Dharma, você vai ter acesso, tudo online, feito pela plataforma do Hotmart. E é isso.